Bora lá. Hoje eu consigo aguardar algumas pessoas entrarem. Seja bem-vinda mais uma vez, esposa. Tá um tempinho aqui. Meu áudio está tranquilo para você? Tá tendo um show aqui em cima do meu escritório. Eu não sei como é que vai chegar essa informação aí, mas eu acho que vai chegar limpo porque o microfone é direcional. Eu vou aguardar 13 minutos e começo em seguida. Boa, boa, sejam bem-vindos. Vou aguardar mais 2 minutos e às 20h34 a gente começa. Aproveitem, peguem água. Hoje vocês vão falar um pouquinho mais, tá? Que a gente vai fazer algumas dinâmicas usando mais vocês, até mesmo para que a gente consiga praticar e a partir dessa prática a gente conseguir ter um resultado melhor, né? Porque se olhar, aprender, esse cachorro seria açougueiro. Vocês conhecem esse ditado, não? A avó de vocês já falou isso alguma vez? Boa noite, doutor Irlande. Se olhar, aprender, esse cachorro seria açougueiro. Tem que praticar. Lá no Sebrae, inclusive no Empretec, não sei se vocês ou se alguém aqui teve a oportunidade de fazer o Empretec, tem essa atividade do copo lá. É um copo de papel que o instrutor, o facilitador pede para fazer. Ó, faça um copo de papel. Ninguém acerta a fazer. Aí depois ele pega o copo de papel e começa a fazer e pede para a galera repetir. Ainda assim a galera não consegue. Depois, no terceiro passo, já com a metodologia, passo a passo, olhando o instrutor e o facilitador fazendo, 60% da sala consegue fazer e ainda assim 40% não consegue. Ou seja, não fiquem apenas olhando. Vamos praticar participando diretamente. Meu áudio tá legal para vocês? Vou começar em 30 segundos. Dailton, bem-vindo. Como é que tá meu áudio aí para você? Beleza, 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 ok. Nossa, Dailton hoje já mandou um vídeo para mim, pediu para eu analisar o vídeo. Já falei com ele que eu vou usar o vídeo dele como conteúdo nas redes sociais. Ele pediu para eu dar uma analisada na situação. Eu dei uma analisada, fiz a sugestão para ele e vou usar o conteúdo dele como um conteúdo para o Instagram. Bora lá, vou começar. Primeiro, seja bem-vindo, parabéns por ter acompanhado até aqui. Essa é mais uma da série de 3. Tá? Essa é a nossa aula de número 3. Então, tivemos a quarta, a quinta e hoje, sexta-feira. A primeira aula a gente falou sobre comunicação para palestrantes, ou seja, para quem quer trabalhar com palestra, para quem quer fazer palestra,
para quem quer viver de palestra. Então, a aula de quarta-feira foi top para este público. Ontem falamos de comunicação para redes sociais, aí um conteúdo um pouco mais abrangente, porque todo mundo hoje precisa se posicionar no digital e se comunicar bem no digital. E por último, mas não menos importante, na verdade mais importante ainda, porque no final o que todo mundo quer e precisa é vender e talvez vender mais. Porque talvez você me diga assim, Dilcinho, eu já vendo, eu já faço vendas, eu já realizo vendas, beleza. Mas talvez o que você queira é vender mais. Então, esse conteúdo vai para você. Deixa eu só ver aqui se eu consigo aumentar um pouco o meu retorno aqui. Tudo alto, ok. Vamos lá. Comunicação para vendedores. Comunicação para vendedores. Mais uma vez, alinhamento. Tópico 3, de 3. E eu quero começar com isso aqui, ó. O que você espera aprender hoje? Sempre eu começo assim, tá? Por quê? Padrão. E aí, toda venda, toda rede social, toda palestra precisa ter padrão. Toda empresa precisa ter padrão. Principalmente empresas que querem crescer. A padronização está em tudo. E não poderia ser diferente nas vendas. Você já percebeu que quando você vai na Subway, quando você vai no McDonald's, quando você vai em grandes lojas, principalmente lojas de franquia, elas são padronizadas? Você já notou isso? Que existe um padrão arquitetônico, existe um padrão na forma como fazer o produto e existe um padrão de atendimento. Quem já viu o padrão de atendimento do Starbucks? Quem já foi no Starbucks aqui? Alguém já foi? Levanta a mãozinha aí e dá uma sinalizada. Quem já foi no Starbucks? Ninguém? Quem já foi na KFC? KFC. KFC é uma loja que vende aquele hambúrguer que vem um frango empanado dentro. Eu fui lá agora, exatamente agora, nesse exato momento, minutos antes de começar essa aula aqui. Eu fui aqui no shopping do lado e fui na KFC. E comprei pela primeira vez esse hambúrguer. E foi interessante que eles não me chamaram por um número, né? Apareceu na tela o meu nome. E eu disse, legal, KFC tem um padrão, e assim como Starbucks tem um padrão de personalizar, chamar pelo nome. A gente vai chegar lá nesse tema já já, que é de extrema importância. Então, o que eu quero que você anote de antemão é do que a gente vai aprender hoje. Escutar mais, falar menos. Escutar mais, falar menos. O bom comunicador não é aquele que fala mais. O bom comunicador é aquele que escuta mais. Sacou? Bom comunicador, a gente olha para alguém e fala assim: nossa, olha como fulano tem uma lábia, né? Olha como sabe falar, olha, fala estranho, ó, é um bom comunicador. Lei do engano. O bom comunicador é aquela pessoa que escuta mais do que fala. E é proporcional, minha mãe já dizia, meu filho, Deus te deu uma só boca e dois ouvidos. Será que isso não significa alguma coisa? E eu disse, minha mãe, que sabedoria milenar, a senhora está certíssima. Por quê? Porque se você tem dois ouvidos e uma boca é para você ouvir mais e falar menos. E aí vem uma outra parada que eu tive muita dificuldade com os meus colaboradores aqui na empresa, que é linguagem positiva. Linguagem positiva. Isso aqui é fator determinante para vendas. Ter uma linguagem positiva. Dilcinho, linguagem positiva é pensamento positivo? Não somente. Vai além. E eu vou te falar porque é a linguagem verbal mesmo, é daquilo que você fala. O pensamento positivo atrai a boa venda? Claro que sim. Não sei se vocês são assim ou conhecem pessoas assim. Meus vendedores aqui logo no começo da jornada, eles ficam dando não pelo cliente.
Ah, Dilson, eu acho que o cliente não vai querer não, porque eu acho que o cliente vai achar que é caro. Ah, eu acho que o cliente não vai gostar disso não. Ah, eu não sei se o cliente... Cara, eu não sei se o cliente tem dinheiro não. Gente, quem tem que dizer não ou sim é o cliente. Nosso papel como vendedor é fazer uma oferta, é ofertar um produto com vantagens e benefícios a ponto de que o cliente queira dizer sim. Então, anota isso aí de cara ou printa a tela. Escute mais e fale menos e linguagem positiva. Isso aqui é 88, 89, 90% de uma venda. É linguagem positiva. Vamos alinhar expectativas? Agora é a hora de ouvir vocês. Me fala alguma coisa que você espera aprender aqui hoje para que eu possa entregar um conteúdo conforme o que você gostaria de aprender. Eu tenho aqui meu esboço, está preparado, mas eu posso adaptar como um camaleão o meu esboço para atender a sua necessidade. E assim faz um bom vendedor. Ele escuta para atender a necessidade do cliente. É isso que eu vou fazer com vocês agora na prática. Me fala aí, o que é que vocês esperam dessa aula de comunicação para vender pelo menos 5 vezes mais? Ativa o microfone e fala. É um treinamento de comunicação. Ixi, eu acho que eu tô só. Aprender como comunicar meu negócio. Boa, boa, boa. Ainda mais. Bora lá. 3, 2, 1, seguir, viu? Foi. Boa, boa. Pronto. Ótimo, excelente. Bora lá. Vou seguindo o barquinho aqui. Qualquer coisa, podem levantar a mãozinha aí ou me interromper a qualquer momento. Não tem problema nenhum. A gente vai seguindo aqui para que a gente entregue o cronograma no horário certinho, tá? Só existem 3 tipos de objeções. O Jordan Belfort, ele escreveu um livro chamado Os Segredos do Lobo e tem aquele filme O Lobo de Wall Street. Não sei se vocês já assistiram, que é com Leonardo DiCaprio. E no livro dele, ele chama as pessoas, assim como no filme também, a listar uma quantidade de objeções. E ele faz as seguintes perguntas: quais são as principais objeções do seu produto? Aí as pessoas começam a falar várias objeções. Ah, objeção A, objeção B, objeção C. No seu produto específico aí, fala para mim aqui. Seja lá o que for que você venda. Qual é a principal objeção que as pessoas fazem quanto a comprar seu produto? Qualquer produto, qualquer pessoa, fala aí. Qual a sua principal objeção? Vamos quebrar essa objeção agora. Qualquer objeção. Vocês não têm objeção? Você vende e faz uma venda lisa, lisa, lisa? Vai pensar. E no normal eu poderia perguntar assim: pensar em que exatamente para que eu possa te ajudar a pensar? E aí o cara já tremeu na base, porque ele não estava esperando essa pergunta, né? Vai pensar em que exatamente? Só para que eu possa te ajudar no raciocínio e de repente você poder tomar uma decisão melhor. Mas isso ainda não é objeção. Porque quando ele fala, vou pensar, tá caro, eu vou falar com minha esposa, tenho que comunicar um sócio ou qualquer coisa do tipo, na boa, deixa eu falar para você. Na verdade, só existem 3 objeções. E todas as 3 objeções estão relacionadas diretamente à confiança.
Todas três objeções estão relacionadas diretamente à confiança. Ou a pessoa não confia no vendedor, ou a pessoa não confia no produto, ou a pessoa não confia na empresa. Então, você precisa gerar confiança no cliente em cada etapa. Primeiro, ele precisa confiar em você como vendedor. Depois, através de confiar em você como vendedor, olhar que você não é um picareta, não é um pilantra, um mau caráter, ou qualquer coisa do tipo, ele precisa confiar num produto, porque você, como vendedor, está apresentando um produto para ele. E se mesmo que o produto seja bom, ele testou, ele viu na hora, ele validou, e a empresa tem uma má reputação naquele momento, as vendas vão cair. Porque mesmo que o produto seja bom, por exemplo, fala um produto gostoso aí, digita aí alguém, um produto gostoso, só para a gente contextualizar aqui essa parada, para vocês entenderem que tudo é uma questão de confiança. Digita ou fala um produto gostoso aí para mim. Produto gostoso, qualquer um que vocês gostem. O gosto é igual a olho, cada um tem o seu. Um produto gostoso, digita aí. Vou ler. Kit Kat. Kit Kat, um produto gostoso, Kit Kat. Você come Kit Kat todos os dias, é saboroso, você confia nesse produto. Mas houve uma informação que em uma certa produção de Kit Kat, alguém da fábrica percebeu que tinha um pedaço de rabo de rato na embalagem. Compromete diretamente, mesmo que o produto seja bom e você confie, mas na confiabilidade da empresa e do produto em cadeia e do vendedor em cadeia. Então entenda que um pedacinho de rabo de rato em apenas um Kit Kat faz estragar a reputação completa do produto. Tá? E vocês veem isso na mídia o tempo todo. Então eu preciso despertar confiança no meu cliente. E a minha confiança tem que partir da comunicação. Do jeito que eu falo para ele a respeito do meu produto, do como eu falo para ele do meu produto, assim ele vai confiar e vai decidir comprar, tomar decisão de compra. Use sempre palavra positiva. Isso aqui, meu amigo, é ouro. Você talvez nunca tenha percebido isso, mas isso é ouro. Você precisa induzir o cliente ao sim e você precisa induzir o cliente ao sim com palavras positivas. Ativa o microfone aí, Dailton, rapidinho. Você tomou café hoje? Você fez alguma refeição hoje? Refeição, almoço, café da manhã, janta, merenda, você comeu alguma coisa hoje? Sim ou não? Você já trabalhou com vendas? Você gostaria de vender mais, seja lá qual produto que você vende atualmente? Pronto. Eu condicionei somente ao sim. E aí, isso dentro de uma oferta é batata. Por quê? Eu condiciono somente a dizer sim, 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 sim. Você está tão no automático do sim que quando eu estiver perto de pedir o fechamento da venda, você vai me dizer sim. Por quê? Porque eu condicionei somente. Isso tudo através de quê? Comunicação. Então você vai induzir sempre o cliente ao sim e utilizando sempre palavras positivas. Isso aqui é muito importante. Eu, por entender que preciso usar sempre palavras positivas, eu mudei até minha oração, você acredita? Até a forma como eu oro, eu mudei. Antigamente era não deixe faltar o alimento. Me falem aí, qual é a forma positiva de falar isso? Senhor, não deixe faltar o alimento na minha mesa. Em vez disso, de que forma eu deveria orar positivamente? De forma positiva. Deixa eu te ouvir aqui. Fala. Aí eu tô falando faltar, ainda é uma linguagem negativa, mas uma linguagem positiva para dizer que Senhor não deixa o alimento faltar.
Tá vendo? Olha o quanto é complicado. Tá vendo como é difícil? Rose, a senhora que é professora aí, me ajuda aí um antônimo. Deixa eu te falar uma coisa, o não, ele é completamente abstrato. O não é completamente abstrato. O que eu quero dizer que o não é abstrato? Por exemplo, se eu pedir para vocês pensarem no não, vocês não vão conseguir pensar em nada. Se eu pedir para você pensar em um carro vermelho, eu faço um carro vermelho chegar na sua mente. Se eu pedir para você pensar num limão verde, eu faço um limão verde chegar na sua mente agora. Olha lá o limão verde chegando, tá vendo? Se eu pedir para você pensar num rato, no Mickey Mouse, eu consigo fazer induzindo você a pensar no que eu quiser que você pense. Olha o Mickey Mouse passando na sua cabeça. É a casa do Mickey, pode entrar, pode chegar. E eu consigo desenhar isso, mas quando eu peço para você, pensa no não. Você não consegue pensar em absolutamente nada, porque o não é abstrato. Agora, olha a mágica da comunicação que você está fazendo quando você ora, por exemplo, de forma negativa. Não deixe faltar o alimento. Tire a palavra não agora e faça a frase novamente. O que é que você está dizendo? Percebe? Olha o que você está dizendo. Deixe faltar o alimento, tá? Porque você cortou o não. Dilcinho, me fala então a forma positiva de dizer a mesma frase. Senhor, que tem alimento de forma abundante na minha mesa. Pegou? Não é a mesma coisa que eu estou falando? É. Mas como eu estou falando de forma positiva, a minha mente entende. A gente está tão condicionado a falar das coisas que a gente não quer e não sabe falar as coisas que a gente realmente quer. Menino, eu não quero bagunça nessa casa. Beleza, você não quer bagunça. O que é que você quer então? Aí ficou fácil, né? O contrário de bagunça. Vai lá. O contrário de bagunça. Eu não quero bagunça. O que é que eu quero então? Um ambiente organizado. Eu quero organização. Eu quero tudo arrumado. Então, gente, não usa mais palavras negativas. No começo, eu sei que vai dar um trabalho muito grande, mas depois vai se tornando hábito, vai passando a ser natural. Então, reforço aqui para vocês: linguagem positiva sempre. Outra coisa que é importante vocês de cara colocar, e eu falei aqui que eu vim da KFC, é utilizar o nome do cliente. A Starbucks também faz isso aí. Quando você coloca o nome do cliente, é a coisa mais importante que ele tem na vida. O nome do cliente é a coisa mais importante que ele tem. Assim, ele carrega o nome dele como um negócio mais precioso, é joia rara. Por exemplo, se você tira o nome de uma pessoa, ela perde completamente a identidade, ela passa a ser um número. Quando alguém no presídio bota um número, ou em algum lugar de segurança máxima, bota somente o número, você está tirando, descaracterizando a identidade da pessoa. Mas pelo contrário, quando você chama pelo nome, você faz até morto ressuscitar. Me desculpe se às vezes eu trouxer para vocês os assuntos com base na Bíblia, mas para mim é o maior livro, a maior referência. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele fala: Lázaro, sai para fora, ele chama pelo nome. Então, quando você chama alguém pelo nome, quando você chama alguém pelo nome, a pessoa volta a si. Porque assim, manter a atenção, se lembra que a gente tem falado sobre isso durante a semana? Manter a atenção de alguém é a coisa mais difícil do mundo. Uma pessoa só consegue ficar concentrado com atenção por 18 minutos. Para eu manter a atenção de vocês aqui por 50 minutos ou uma hora, assim, eu nem digo que eu consigo, porque vocês já viajaram na maionese várias vezes enquanto eu estou falando aqui. E é normal, é natural. Mas eu preciso trazer recursos para manter a atenção. E um recurso que eu sei e utilizo muito é usar o nome. Porque quando a pessoa dispersar, ela está pensando em outra coisa, ela está viajando na maionese. Não é senhor fulano, não é senhora Rose, não é senhora Linda, não é senhora Erlane, não é senhor Dailton. Então, eu vou falando o nome de vocês aqui, e quando eu faço isso, eu faço de propósito, é intencional, para manter vocês atentos aqui, no meu caso, à aula. E se fosse
uma oferta, uma venda, para manter vocês atentos na venda, beleza? Então, usa o nome. Outra coisa positiva para você usar é a palavra imagine. Isso aqui é mágica, é uma palavra hipnótica. Anote aí se você é de anotar. Anota. Imagine é uma palavra hipnótica. Imagine é uma palavra hipnótica. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava fazendo sorteios de loja em loja, eu passava para credenciar lojas. E um dos sorteios que eu fiz foi o sorteio de uma moto. Aí eu falava para o lojista assim, ó, imagine se o seu cliente ganhar essa moto. Imagine a cena do cliente aí na frente, pulando de alegria. Imagine o cliente falando para todo mundo que ele ganhou na sua loja. Imagine o seu cliente feliz. Imagine o seu cliente dizendo muito obrigado. Meu amigo, automaticamente eu estou induzindo o cliente a imaginar a situação. Seja lá o que você vende, procedimento estético, Irlande, imagine o que a sua melhor amiga vai falar sobre você quando te ver. Imagine o que o seu namorado vai falar. Imagine como os seus clientes vão te perceber. Então, Irlande, olha só na prática isso. Dailton, quando vender imóveis, imagine-se o despertar nessa casa. Imagine ver ali o sol se pondo, se for uma casa que está de frente ali para o pôr do sol. Imagine, aí você vai pedindo ela para imaginar. Imagine, imagine, imagine. Massa? Palavra poderosa aí. Oportunidade. Transformador. Rápido. Novo. Você no controle. Fácil. Bônus. Grátis. Vantagem. Ganha. Se você conseguir colocar essas palavras na sua comunicação, você vai ganhar o cliente. Quando eu falo, ó, aqui você ganha, nem que não seja nada tangível, mas aqui você ganha uma experiência. Aqui você ganha a oportunidade, vou falar de duas juntas aqui, ó. Aqui você ganha a oportunidade de se conectar com novas pessoas. O método LEAD é um treinamento novo, rápido, transformador. Perceba aqui, é muito fácil de aprender porque tem uma didática muito boa. E depois você consegue palestrar grátis no Lead Talks. Olha só, eu estou envolvendo todas essas palavras aqui no meu produto, por exemplo. Massa? Por outro lado, nós temos as palavras negativas, mas deixa eu mostrar só um exemplo para você aqui da palavra positiva. O vendedor fala assim: Senhor fulano, imagine-se dentro do seu carro novo. Senhor Ian, imagine-se dentro do seu carro novo. Quer ver uma coisa? Antônio, boa noite. Tudo bem com você? Você que trabalha com hipnose, você utiliza a palavra imagine aí na hipnose? Você que é instrutor de hipnose, especialista em hipnose, você utiliza a palavra imagine aí? Mas é uma palavra hipnótica, a gente pode usar para hipnotizar alguém? É sugestiva, né? É para sugestionar, não é isso? Ótimo. É isso que eu estou passando aqui para a galera aqui agora. E quando você usa essa palavra positiva, juntamente com o contexto, tipo, Senhor Antônio, imagine-se dentro do seu carro novo. Imagine-se tocando nesse volante, ouvindo o ronco do motor, sentindo o conforto desse banco. E aí, automaticamente, você já levou o cara para o sonho ali na cabeça dele, você desenhou na cabeça dele. Aí, o que é que ele vai falar logo? Onde é que eu assino aqui? Onde é que eu assino? Fala logo aqui que eu já vou levar agora. Por outro lado, evite palavras negativas e não estimule o cliente a falar não. Você já viu vendedores que falam assim: o senhor não tem interesse não? O pior não é isso, né? Que ele, além de falar não, ele falou não duas vezes numa frase tão curta. O senhor não tem interesse não? Cara, quando eu vejo isso aqui com meus vendedores fazendo aqui no podcast, no Método Lead, eu fico pirado. Gente, pelo amor de Deus, não incentiva isso não, porque naturalmente, assim como eu fiz com o Dailton ali, induzindo a ele dizer sim, 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 a mesma coisa para o cliente. Quando eu falo não, 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 o cliente vai dizer não.
É interessante para você? Não? Não. O senhor não quer essa oferta? Não? Não. O senhor não quer experimentar? Não? Não. Então não utiliza esse tipo de palavra. Não utiliza palavras como, por exemplo, problema. Senhor, só tem um problema. Pelo amor de Deus, não usa isso em momento nenhum. É difícil isso aqui, mas não usa difícil. Não usa obstáculo. Não usa ruim. Não usa erro, não usa impossível, não usa demorado, não usa caro, não usa defeito, não usa risco, não usa reclamação. Vantagem usa e ganha usa. Tá? Isso usa. As outras, não. Veja que é diferente aqui no contexto. Massa? Luiz, eu nem falei com você. Boa noite, Luiz. Você tá bem, meu amigo? Ativa o microfone aí só para falar uma boa noite. Cadê Luiz, rapaz? Luiz, boa noite. Ativa o mic aí. Dá uma boa noite. Não fique sem participar, não. Quando você utiliza palavras negativas na comunicação de vendas, olha o que acontece. Por exemplo, o cliente fala assim, ó, te ligo amanhã, certo? Você já ouviu algum vendedor que fala assim? Sem problemas. Ah, Luiz, tranquilo, pelo PC não tem problema nenhum. Aí, não tem problema nenhum. Onde é que eu vi problema aqui, minha gente? Tranquilo, Luiz, seja bem-vindo. Te ligo amanhã, certo? Aí o cara responde sem problemas. Não, meu amigo, é tudo bem, ok, combinado, nos falamos. Mas evite falar sem problemas, porque você está dando problema para o cliente que nem tem problema ainda. Massa? Parece uma coisa que, Adilson, que nada, isso aí é besteira. Faça os testes depois para você ver se você não está perdendo venda por causa disso. Tá? Vende mais quem escuta mais. E aqui um grande segredo. Eu quero fazer isso na prática. A gente vai fazer aqui agora. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Eu quero fazer com Dailton e Antônio primeiro aqui. Essa técnica de parafrasear. Dailton e Antônio, por gentileza, ativem os microfones. Aqui eu disse hoje vai ser 100% prático, viu? Não tem negócio de reme-reme aqui, de dizer, ah, Dilson, o povo é legal e obesidade cerebral, nada disso. É 100% prático. A técnica que a gente vai usar agora aqui é de parafrasear. O que é parafrasear? É repetir aquilo que o cliente falou. Quando você repete o que o cliente falou, essa comunicação mostra para ele, primeiro, que você estava ouvindo atentamente, e segundo, o cliente fala assim, cara, realmente ele entendeu, ele me entende. Ele entendeu exatamente o que eu falei. Dailton, faça uma... Diga um problema que você tem na área de desenvolvimento pessoal e Antônio vai repetir exatamente o problema que Dailton mencionar, com as mesmas palavras. Porque isso vai fazer com que o Dailton entenda que é um espelhamento. Tá? Eu vou dar só um exemplo e vocês fazem na sequência. Eu gostaria de uma casa com 3 quartos. Isso é o cliente falando. Eu gostaria de uma casa com 3 quartos amplos. E aí eu repetiria. O senhor gostaria de uma casa com 3 quartos amplos? Pegou? Quando eu faço isso, primeiro eu mostro para ele que eu estou atento, mostro para ele que eu estou ouvindo, que eu entendi exatamente o que ele quer. Bora lá, fazendo na prática agora uma dor da Ailton de desenvolvimento pessoal e Antônio repete a dor antes de entrar com a solução. Como é? Antônio, eu gostei dessa foto, só que tem um problema. Ela não atende minha necessidade, no sentido de potência no motor e desenvoltura. Então, eu não estou muito satisfeito com essa estrutura, né? Bora lá, voltando. Voltando.
não é para argumentar. Aí você está invalidando. Olha só como é importante isso, tá vendo? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E eu aqui pensando, poxa, eu estou falando uma coisa que todo mundo sabe. E aí eu percebo que o óbvio precisa ser dito. Quando você faz uma parada dessa, Antônio, você está invalidando completamente o que o cara acabou de falar. E quando você invalida o que ele acabou de falar, você acabou de romper o rapó. Você acabou de romper a comunicação. Você está dizendo para ele, cara, você é um mentiroso. Você tá doido, você é um burro. Como é que você não viu isso? Que a moto é tão potente assim, você tá achando que é impotente? Você que não sabe mexer. Não é sobre isso. É sobre repetir exatamente o que ele falou com a mesma linguagem dele. Massa, bora tentar de novo. E Dailton, menos prolixidade. Fala uma coisa aí com 5 palavras só, para Antônio repetir as 5 palavras. Repete, Antônio. Então, aí você vai repetir em formato de pergunta, tá? Vai lá. Pronto. Automaticamente, o Dailton agora se sentiu ouvido. Ele se sente ouvido, porque ainda que ele esteja relatando um problema, você não está invalidando o problema que ele percebeu. Você não está invalidando a percepção dele. Então, você abraça, você agasalha aqui ó, a percepção dele e depois vai ouvindo, 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 para depois sugestionar uma solução. Depois que você vai dizer para ele, olha, que tipo de moto, fazendo perguntas e não dando a solução para o problema. Você não dá a solução, você faz perguntas. Se ele está falando que essa moto não está atendendo a potência que ele quer, você gostaria de uma moto de quantas cilindradas? Quantas cilindradas te ajudaria? Uma moto com qual potência seria importante para você? Você quer uma moto para usar na cidade ou para fazer viagem? Por que a potência é tão importante para você? Percebeu? São todas perguntas abertas, perguntas que estão validando a dor do cliente e automaticamente o cliente está me dando mais atenção e abertura porque ele está entendendo que eu entendo ele. Desculpa a redundância, mas é isso. É fazer ele dizer, poxa, que vendedor top. O cara entende exatamente minha dor. Fazendo perguntas abertas, tá? Escutar versus ouvir. Vamos passar para parafrasear isso, tá? Repetindo aqui, parafrasear e você repetir exatamente o que o cliente falou e deixar ele exaurir toda a informação antes de você querer solucionar um problema. Você não vai solucionar. Você faz perguntas para ele mesmo solucionar o problema dele. Não é você que dá a sugestão, porque a gente não gosta. Ó, isso aqui é ouro que eu vou falar para você agora. É ouro. Preste muita atenção nisso aqui que é ouro. A gente não gosta de ideias que vieram dos outros. A gente gosta das ideias que partem da gente. Parem para refletir sobre isso. Se alguém te sugere alguma coisa, você diz, esse cara tá querendo me empurrar essa informação, esse conhecimento, isso não sei o quê. Mas como quando você mesmo, através de um processo chamado maiêutica, que é parto de ideias, você consegue chegar àquela conclusão, você fala assim, eureka, uau, putz, descobri, rapaz, eu que consegui me concluir sozinho. Você tem a sensação de satisfação. Então, para o cliente se sentir satisfeito, você vai colocando inputs nele, colocando inputs, colocando inputs. Aí o cara vai dizendo, poxa, massa, massa, é isso mesmo. E aí ele mesmo se vende. Existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Alguém consegue me definir aí? Diferença de escutar e ouvir em poucas palavras, para a gente não perder muito tempo nessa página? Qual a diferença de escutar e ouvir? Repete aí.
Ok. Isso. Essa é a palavra-chave. Estou atento. É escuta ativa. Escuta ativa. É você ouvir com atenção, dizendo assim para a pessoa: ó, eu estou interessado no que você está falando. Eu quero saber mais do que você está falando. Fala mais. E nessa escuta ativa, você até inclina o seu corpo para a pessoa para demonstrar interesse. Você se inclina levemente para a pessoa para dizer: caraca, o que você está falando faz todo sentido. Eu me importo com o que você está falando. E quando você está ouvindo, é como se fosse aquela coisa que talvez a sua mulher, o teu esposo já falou com você. Parece que eu estou falando com a parede. Parece que eu estou comunicando com a parede aqui. Você não reage, você não fala nada, você finge que está ouvindo. Na verdade, não finge que está ouvindo, mas não está escutando, não está dando atenção. Eu tomei o maior choque da minha vida quando o meu filho estava falando comigo. Hoje ele está com 5 anos, na época ele tinha 3. Ele falou comigo assim: pai. E aí ele falando, eu dizendo aham, fazendo grunhidos. E até que ele falou a seguinte frase para mim: pai, olhe para mim e fale com a boca. Cara, pense num soco, num tapa, num pontapé que eu tomei. Quando ele falou isso: pai, olhe para mim e fale com a boca. Ele tinha 3 anos. Eu parei imediatamente o que eu estava fazendo, olhei para ele e dei atenção plena, escutei, parei de ouvir, comecei a escutar o que ele estava falando. E quando você está em um processo de negociação, de venda, e não está preocupado em qual será o seu próximo argumento, e sim em ouvir o cliente, você tem mais chances de fechar negócio. Só que o grande erro, o maior pecado da maioria dos vendedores, sabe o que é? É ficar pensando em qual vai ser o próximo argumento para a objeção que o cliente está fazendo. E você se desconcentra completamente do que ele está falando para se concentrar no que você vai falar. Está doido que ele cala a boca logo para você ir falar? É assim ou não? Será que você conhece, ou talvez seja você, essa pessoa? Pessoal, mais uma vez quero reforçar, quero convidar vocês, primeiro, a pensarem, se imaginarem sendo palestrantes do Lead Talks. Esse é um movimento que eu estou fazendo. Eu vou levar essa palestra para o Nordeste inteiro e eu preciso de um exército para palestrar, para botar a voz, botar o rosto no mundo, para entregar mensagem. Eu acredito no potencial de cada um de vocês que estão aqui. Ponto 2, aqui estão as fotos do método Lead, do treinamento, do Lead Talks que a gente tem feito, lotado alguns espaços, e a gente só consegue fazer isso quando temos embaixadores. E aí eu convido vocês mais uma vez para serem embaixadores do processo do método Lead, do Lead Talks, e não somente porque Dilcinho é bonitinho, está entregando algo de valor para vocês, mas para que vocês possam ganhar dinheiro também. Não que esse seja o seu produto principal, mas você tem que ter outras fontes de renda. E aqui eu estou entregando para você uma fonte de renda onde você é meu sócio direto, ganhando 40%, porque eu ganho 40%, você 40%, e o Simpla ganha 20% ali das vendas. Então você vai ganhar igual a mim em cada ingresso que você vender. Ingressos de 97, de 197 reais. Eu crio um código, um cupom para você ser o vendedor do Lead Talks, tá? Se fizer sentido para você, me chame no PV depois aqui pelo WhatsApp para eu criar um código com seu nome. Faça o cliente vender para ele mesmo e nunca cite a concorrência. Eu fui na MRV para comprar um apartamento e chegou lá, o cara fez todo o processo, toda a argumentação, falou. E o cara não me fez pergunta nenhuma, ele só falou do produto, mas ele não me sondou. Ele falou que o produto dele era o melhor, ele falou que tinha em todos os bairros, mas em momento nenhum ele perguntou: senhor, qual bairro o senhor trabalha? De repente o senhor quer uma casa mais próxima do seu trabalho, mais próximos da escola das crianças? Você tem filho? Você tem esposa? É para você mais quantas pessoas? O cara não me perguntou nada, só estava preocupado em apresentar e utilizar na hora errada gatilhos mentais de escassez do tipo:
Mas só tem as 2 unidades agora. E aí tem aquela combinação que vendedores fazem para dizer, olha, estava mais caro ontem, mas hoje, rapaz, o sistema parece que tá doido. Se eu fosse você, eu aproveitava logo. Querendo jogar de escassez para mim. Eu disse, rapaz, para com isso, gente. Para com isso. Você nem criou uma necessidade em mim ainda, nem me fez perguntas e já quer trabalhar escassez, já quer trabalhar gatilhos mentais nesse nível, já quer pedir. Não dá para você ficar falando só do seu produto. Você precisa entender quem é o seu cliente, o que ele quer, qual é a dor, qual é a necessidade, de que forma ele sente prazer. Tudo isso através de perguntas. E quando você faz a pergunta certa, você faz o cliente comprar dele mesmo. Eu não sei aqui se todo mundo, mas a maioria das pessoas que eu coloquei no grupo, antes tiveram que preencher o formulário. Alguém que está nessa sala aqui agora preencheu o formulário? Alguma pessoa aqui? Só para eu entender. Rose, você percebeu, Rose, que no formulário tinha perguntas que fazia você comprar o meu produto? Foi estrategicamente intencional. Eu fiz perguntas para você mesmo se vender o método LEAD. Eu perguntei, o que mudaria na sua vida se você comprasse? Qual é a sua maior dor? Qual é o seu maior desejo? Você percebeu que tinha isso? Quanto você estaria disposto a pagar? Isso já mais para o fundo da pesquisa. Então, eu fiz uma pesquisa para quê? Para qualificar o cliente. E às vezes o cara tá tão focado de, eu tenho que bater minha meta, eita, dia 28 eu não bati minha meta ainda. Se eu vender essa casinha aqui, eu bato. E ele fica tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, que no final acaba não conseguindo fazer a venda porque estava ansioso demais. Então, tá vendo? Foram essas perguntas. E foi intencional. Por que isso? No final aqui desse treinamento, depois de 3 dias, é óbvio que eu vou fazer uma oferta para vocês. Cabe a vocês dizer sim ou não. Eu prefiro que digam sim. Mas eu tenho que fazer uma oferta no final. Por quê? Estou entregando valor. E de alguma forma aqui eu estou ativando um gatilho mental que se chama reciprocidade. E esse é um gatilho mental muitas das vezes irresistível. Porque você entrega tanto valor que a pessoa se sente constrangida em não aceitar. Por exemplo, quando você vai no mercado, alguém te oferece uma degustação de um cafezinho. Olha, senhor, olha, senhora, isso aqui é o café Maratá, nova fórmula, olha como tá gostoso. Você experimenta aquele café porque você está com a boca amarga naquele dia, você já não tinha comido há 2 horas, e aí vem um cafezinho quentinho, fresquinho, você diz aceita. Automaticamente a sua mente diz, você agora tem que agradecer, viu? Você tem que comprar o cafezinho da menina aí porque você experimentou. Então faça o cliente vender para ele mesmo e nunca cite a concorrência. Se não bastasse, esse cara da MRV veio me falar que a condição especial da MRV estava melhor do que a da tenda, que é a maior concorrente deles. Gente, eu não tinha nem ido na tenda. Eu nem lembrava que a tenda existia naquele momento. E quando ele falou isso, sabe o que me deu vontade na hora? De fazer comparação. De ir pesquisar. Opa, peraí, eu não vou comprar agora. Mesmo que eu estivesse muito querendo comprar naquela hora, eu já ia falar assim, opa, se ele está falando da tenda agora, eu preciso pelo menos ouvir o que a tenda tem de diferente. E talvez, se o vendedor da tenda fosse melhor do que ele ia primeiro perder a venda porque não soube ser um bom vendedor e depois porque acendeu um alerta em mim que eu não estava pensando. Como é que eu vou chegar aqui e vou falar de concorrência, de que A e B tem um treinamento de comunicação melhor do que o meu ou que não é melhor do que o meu? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é importante. Ei, atenção. Isso aqui é muito importante. Alguém vai dizer, o senhor é doido. Se passou isso na sua cabeça agora, Deus viu, viu? Deus viu. Quando você vai menosprezar a concorrência, você faz o seu cliente defender o concorrente. Em vez de você ganhar o cliente, você acabou de dar ele de bandeja para o seu concorrente. E eu estou falando de comunicação aqui. Olha só, rapaz, tem tanto assunto de comunicação para vendas que eu passaria um dia inteiro. Aliás, eu passo aqui no método LEAD, falando também disso. Mas olha o que eu faço. A Apple é melhor do que a Samsung. O iPhone é melhor do que a Samsung. O cara que tem Samsung, ele vai falar, não, mas tem muitos aplicativos que tem na Samsung que não baixa
no Apple. Tem essa funcionalidade aqui no Samsung que não tem na Apple. Tem essa facilidade que tem na Samsung que não tem no Apple. Ou seja, quando você menciona a concorrência, você faz o cara imaginar os benefícios que a concorrência tem e acaba desvendendo, se é que essa palavra existe, né? Você desvende. Então, você faz perguntas de como o cliente vai se sentir. Aí eu botei aqui 3 tipos de perguntas, tá? Faça perguntas abertas. Sempre pergunta aberta. Nunca pergunta para o cliente responder sim ou não. Do tipo, a não ser que seja aquele processo de condução para fechamento, como eu fiz com o Dailton mais cedo. Você acha que esse produto ou daquele exemplo que eu dei, você tomou café hoje de manhã, você se alimentou hoje, você não sei o que, ele foi falando sim, 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 e aí eu faço o pedido de venda. Então vamos fechar? Sim. Mas, por outro lado, você só vai pedir a venda quando o cliente realmente estiver preparado para ser pedido em casamento. Literalmente é isso, em um casamento. Você não encontra uma pessoa ali no açaí e já diz, bora casar? Primeiro você conhece, faz relacionamento, noiva, entende um pouco das dores e necessidades da pessoa, se abraça um pouquinho, depois pede em casamento. Com a venda é a mesma coisa. Agora tem gente que encontra o cliente no açaí na hora e fala, quer casar comigo? Isso aí é um maluco, sai daqui. Aconteceu isso aqui no podcast. A gente vende o espaço aqui no podcast, né? Eu faço entrevistas. E aí tem uma vendedora aqui. A vendedora pegou e falou assim pro cliente na segunda palavra, na segunda mensagem dela. Aqui custa R$ 400. Vou mandar a chave Pix. Oxi. Aí o cliente falou assim, isso é golpe. Isso é golpe. Como é que o cliente não estava nem ainda pronto para receber essa informação? Ela já foi mandando a chave Pix. Eu disse, eu como dono do podcast, eu falei, até eu acharia que é golpe. Por quê? A gente entra em contato com pessoas que nem conhecem a gente. É do 000. A gente pega o número no Instagram e entra em contato. Ela foi na terceira pergunta, já estava mandando o Pix pro cara. O cara disse, é golpe. Parou de falar. Bloqueou o contato. Eu disse, até eu pensaria que era golpe. Então, você vai fazer 3 tipos de perguntas. Pergunta de visualização de benefício, por exemplo. Printa a tela se quiser aí, viu? Printa a tela porque vocês podem modelar e fazer variações disso aí. O que você faria de diferente se já tivesse isso em mãos? Por exemplo, o que vocês fariam de diferente se já tivesse tomado esse treinamento antes? De que forma você atenderia seus clientes diferentes se já tivesse tomado esse treinamento antes? Você vai fazer perguntas de priorização. Qual dessas soluções faria mais sentido para você agora? Aí no meu caso aqui, para você seria interessante fazer o método Lead uma imersão de 1 dia ou fazer o método Lead uma imersão de 2 dias? Depois de apresentar os benefícios dos dois, tá? Aí você vai ver o que é prioridade para você. De validação da necessidade. Por que resolver isso agora é importante para você? Ou por que aprender sobre comunicação com foco em vendas é importante para você hoje? Por que isso tem essa importância? Por que isso tem essa relevância? Massa? Pegaram aí, printaram. E aí, ó, sempre com perguntas abertas, isso vai seguir o quê? O cliente ele vai responder uma coisa mais completa e você vai tirar mais informações dali. Toda venda ela tem jornada e processos e etapas. A etapa número 1 é conexão. O cara precisa se conectar comigo. Ele precisa entender que eu sou alguém confiável. Depois, levantamento de necessidades. Você precisa ter o quê? Escuta ativa. O que é que ele realmente quer? O que é que ele realmente deseja? O que é que ele realmente precisa? Você ouve, ouve, ouve. Aí depois que você vai apresentar a solução para ele, vai ter uma proposta de valor, não é uma proposta de preço. É uma proposta de valor. Por exemplo, aqui no podcast, o que é que eu vendo de valor? Eu falo para o cliente, olha só, Antônio, você vai aumentar sua autoridade, sua relevância, sua percepção de valor, porque valor ele é percebido, autoridade ele é percebida, não imposta. Quando você faz cortes estratégicos, você se posiciona bem no digital, porque é um corte de uma entrevista, e ninguém é entrevistado se não for autoridade. Então, eu estou vendendo valor para depois falar de preço. Aí vou para quebra de objeções. Ah, eu não sei falar direito. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu sou tímido. Sabe o que eu pego? Um vídeo de prova social em que uma moça veio aqui e ela disse assim, Dilcinho, eu estava com vergonha,
eu estava com medo, eu não queria falar, só que eu me desafiei. Por quê? Uma vez que eu venci esse desafio aqui, isso vai servir de âncora para eu vencer outros desafios maiores. E quando ela fala isso, motiva muita gente. Aí eu já mando esse vídeo de prova social. Foi até a Cleusa que eu entrevistei aqui. E por final, palavras de fechamento. Aí sim o cliente está preparado para o fechamento. Entusiasmo vende. Alguém sabe aqui o que significa entusiasmo, etimologicamente falando? A etimologia da palavra entusiasmo. Escreve aí ou fala aqui para mim se você sabe. Se você não sabe, sei lá, faça um sinal também. Bote N, digite N. Se você não sabe, se você sabe, digite S. Se você sabe, digite S. Se você não sabe, digite N ou não. Me deem 30 segundos se eu preciso pegar uma água aqui, rapidinho. Segura aí, rapidinho. Peraí, voltei aqui. Dailton disse otimista e alguém tava falando aqui quando eu saí para pegar água. Falou o quê? Massa. É tudo isso, mas é mais um pouco. Entusiasmo, anotem. Anotem, isso aqui vai ser top. Doutora Elane, eu acho que é amor pelo que faz. Vocês nunca ouviram isso. Olha só como é aprendizado atrás de aprendizado aqui. Entusiasmo, na etimologia da palavra, significa cheio de Deus. Eu estou entusiasmado. Ou seja, eu estou cheio de Deus. Eu estou transbordando. E vou te falar, o entusiasmo ele contagia. Porque quando você fala do seu produto com tanta convicção, com tanta felicidade, com tanto entusiasmo, com tanta certeza, você vende, porque o cara confia. Agora, quando você quer comprar um produto e o cara fala, peraí que eu vou olhar aqui rapidinho o manual. Peraí rapidinho que eu vou perguntar ali ao outro vendedor para ver se tem. Isso que você me perguntou. Peraí rapidinho que eu vou perguntar para o meu gerente os benefícios desse produto. Automaticamente você não tem entusiasmo, você não tem confiança, você não tem conhecimento do produto. E eu falei para vocês ontem que eu ia revelar um segredo aqui. Por incrível que pareça, eu não sei se foi energia ou não sei se foi coincidência. A cliente que eu vendi em 2022, essa história que eu conto, meu produto que era de 2.000, eu vendi por 11 mil reais. 11 mil reais. Um produto que era 2, que eu vendia por 2, porque no meu merecimento, na minha crença, na minha capacidade limitante, eu achava que aquele produto só valia 2 mil reais. No dia que eu mudei, eu disse, não, esse produto vale 11 mil. Aí eu fui para a cliente e falei com muito entusiasmo, com muita dedicação, com muita vontade, com muita garra, contando história, e falei para ela, 11 mil reais. Claro que eu fiz um pequeno ajuste, não somente na comunicação do como o produto ficaria melhor, mas literalmente deixei o produto levemente melhor, mas não tanto que valesse 11 mil em relação aos 2 mil. Mas o que mudou? Eu ter falado com entusiasmo. A pessoa acredita na solução quando você fala entusiasmado. Isso aqui vai dar muito certo. Isso aqui vai ser incrível. Quando você experimentar isso, nossa, seus problemas vão acabar. Nossa, você vai ficar muito satisfeito. Todos os meus 1.000 clientes falam que esse produto é o melhor que eles já viram na vida. Se eu mesmo falar que você não acredita, né? Deixa eu te mostrar aqui o que fulano está falando do meu produto. Olha só. Acabou. Não tem quem resista a entusiasmo. Isso aqui eu não vou conseguir falar hoje. Eu vou falar amanhã, mas amanhã só no curso aqui, tá? No Método Lead, vai acontecer amanhã, das 9 da manhã até as 17 horas, vai ser aqui no Mercadão, em Auto Shopping, Lauro de Freitas. Eu não vou conseguir falar porque não dá tempo, de verdade. A gente começou 20 e 35, né? E já são 21 e 31, e eu não posso passar muito disso.
Até porque hoje é aniversário da minha esposa Lidiane, e aí eu já queimei esse pouco de horário aqui para estar aqui com vocês, e aí tem que voltar correndo. Mas são sistemas representacionais que se chama VACOG. Eu ensino isso aqui amanhã no Método Lead, caso você queira vir, ainda dá tempo, eu consigo uma vaga para você. É um curso bem intimista que eu faço aqui para 10 pessoas só, tá? Eu não passo disso na turma porque eu pego na mão e ensino um a um. Tem uma técnica de fechamento, me cobre isso aqui amanhã também, se você vier. Essa técnica de fechamento ela é batata. E aí, vou fazer um pitch rápido aqui para vocês, para terminar e esperar vocês fazerem perguntas, tá? Imagine-se falando com segurança, impactando qualquer público e vendendo mais, usando as palavras certas. É isso que o método Lead faz. Te ensina a comunicar com estratégia, carisma e resultado. Bora aprender isso hoje? E eu tenho duas escolhas para vocês aqui. Vocês podem fazer a imersão de 2 dias comigo. Essa imersão de 2 dias envolve, além do conhecimento prático aqui, vocês gravarem um podcast sendo entrevistado e entrevistando aqui no ColaboraCast. Então, só para você ter noção, Antônio, você pagou quanto para ser entrevistado aqui no podcast? Cadê o Antônio? R$399. Pessoal, R$400 é o valor que eu cobro para entrevistar aqui no podcast. Só que fazendo o método Lead, olha o que acontece. Você vai vir 2 dias para o treinamento, você vai fazer uma entrevista com alguém, vai ser entrevistado por alguém. Depois, você vai ser preparado com mentorias para palestrar, talvez pela primeira vez, ou talvez pela segunda, pela terceira, pela milésima, sei lá, mas no método Lead vai ser a sua primeira vez. Então você vai participar da imersão, vai participar do podcast, vai receber mentorias até o dia da palestra no Lead Talks e vai palestrar pela primeira vez para um público e vai receber o certificado de forma pública, sendo reconhecido por todos. A maioria dos meus alunos que passam por essa jornada, hoje, muitos deles estão dando seus próprios treinamentos. Porque o assunto fica tão claro e vívido na cabeça deles que eles estão ensinando. E eu fico muito feliz em ver isso acontecendo. As pessoas ensinando o que aprenderam aqui e seguindo os meus passos de alguma forma. E eu inspirando elas. Então, para esse pacote completo, fica 1970. Dilson, eu quero fazer somente a imersão de um dia, ser entrevistado por você e não quero palestrar e não quero a mentoria. Fica 1.570. Então, eu faço a entrevista, eu faço a imersão de um dia, eu te dou o certificado lá, mas você não palestra e eu não faço a mentoria com você. E por fim, essa oferta que eu nem escrevi aí é para você vir amanhã. Para fazer o método lead de amanhã, ou então o método lead do dia 16 de agosto, que é R$470, parcelado em 12 vezes no boleto, sem juros. Aí, vou perguntar para você qual é a objeção de fazer um treinamento como esse depois que vocês experimentaram por 3 dias. Entenderam a minha dinâmica, a minha didática, a forma como eu entrego conteúdo. E isso, a gente está falando de um conteúdo virtual. Imagine presencial. Deixa eu fazer conta aqui só para você entender quanto é que dá 470 dividido por 12. Dá R$39. Gente, R$39,16. Pelo amor de Deus, aqui você não compra nem um sanduíche do McDonald's que eu como na quarta-feira. O sanduíche que eu como na quarta-feira é R$47 na McDonald's com a batata frita e um refrigerante. Eu tô dizendo a você que você gasta menos do que isso. É R$39,16 por mês num boleto que não empata o seu cartão, não come limite do seu cartão e que você vai aprender coisas aqui para ganhar mais do que isso, seja palestrando, seja vendendo, seja se posicionando nas redes sociais. Pergunto, é sério mesmo aqui, me fala de objeção. Comprando ou não, e eu espero que vocês possam adquirir o método Lead, uma imersão, ou amanhã, dia 12, ou dia 16 de agosto, que é a próxima turma. Mas me dê uma objeção aí, só para ver se eu sou bom nisso aí.
Me dê uma objeção, só uma. Não precisa ser duas, não. Eita, meu Deus. Ô, linda, você fez o método lead, não foi? Você investiu quanto? Ah, abre o microfone aí. Tá fechado. Você investiu quanto no método lead? É, pode falar. Fiz por quanto pra você? 250. Você veio de onde para fazer esse treinamento aqui em Lauro de Freitas? Você veio de que cidade para Lauro de Freitas aqui? Aí, ela veio de Baixio, pessoal. Lá, eu falo quase chegando em Aracaju, ela disse que não é não, mas é. Quase chegando em Aracaju, Baixio, e ela veio fazer o treinamento. Amanhã, por exemplo, aqui, eu vou ter uma pessoa que veio de Alagoinhas. Então, né? Eu fiz, eu faço essa promoção aqui para quem estiver na live, tá? Quem quiser fazer amanhã eu tenho duas vagas aqui. Eu consigo fazer por 250 para amanhã. Essa vaga é só para um dia de treinamento, tá? Quem ficar para o dia 16 de agosto, aí fica por 470 mesmo. Mas para amanhã fica 250. Alguém se anima a vir amanhã, ou dia 16 de agosto, mesmo com a possibilidade de parcelar até no boleto em 12 vezes sem juros? Oi. Eita, meu. Peraí que eu saí aqui da página. Deixa eu entrar de novo, rapidinho. Tá, fala aí. Certo. Parabéns. Aham. Tá. Parabéns pelo lançamento, tá? Você é merecedora. Arrebente. Ah, deixa eu desligar essa câmera daqui. Tá. Então faz o seguinte, você participa no de agosto, se programa, dia 16 de agosto. Só que pro dia 16 de agosto eu não consigo fazer a promoção de 250, que é para amanhã, porque amanhã duas pessoas que viriam, elas trabalham também no final de semana, porque uma trabalha com aquela parada de, como é? De biquíni, né? Maquinha. Aí disse que alguns clientes marcaram para amanhã e disse, enfim, tá, vai lá. Aí marcou para agosto. Então, para agosto fica 470. A gente divide em 12 vezes também, mas você pode se matricular já amanhã, hoje não, que eu já vou dormir, mas amanhã. 23 de agosto é o evento, já é o Lead Talks. Se você fizer dia 16, no dia 23 você já pega o certificado no palco. Beleza? Então eu te chamo amanhã para fazer a sua matrícula aí. Na verdade, Lidiane que faz isso aí, tá? Ela vai te chamar e faz sua matrícula. A gente vai achar a data. Fique tranquila. Vou achar a data para você, fique tranquila. Rose, dia 16 está tranquilo para você? Beleza, então. A Lidiane vai falar contigo. Luiz Carlos, o que é que você imagina que você pode ganhar se você dominar a comunicação de uma vez por todas?
Ah, ele tá no computador. Fala em poucas palavras aí, para não digitar uma bíblia. Sobre hoje, vocês têm alguma pergunta? Alguma informação que, tipo, que vocês vão sair hoje daqui e, nossa, Dilcinho foi top. Ou, nossa, Dilcinho, eu fiquei com a dúvida de uma coisa. O que é que vocês gostariam de tirar de dúvida? 2 minutos para isso. Beleza, foi ótimo. Tem dúvida? Ficou alguma coisa que, sei lá, de repente vocês gostariam de perguntar? A hora é essa, viu? Fale agora ou depois só no método lead. Então, vou encerrar. Luiz, se você fizer interesse, se fizer sentido para você, perdão, estou ouvindo o final de longe, não consegui acompanhar toda a aula. Eu vou mandar a aula gravada para o grupo. Aliás, quer saber? Todas as 3 aulas que eu coloquei hoje serão vendidas. Vocês foram privilegiados, parabéns. Quem não acompanhou vai ter que comprar por R$ 97 todo esse conteúdo que eu dei para vocês esses dias, tá? Então, parabéns, muito obrigado e bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.